Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre as taxações impostas ao Brasil pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está atacando o Brasil, vamos dizer assim, por outro flanco, mas no mesmo assunto, sobre as taxas que o Donald Trump está impondo ao Brasil. E agora os Estados Unidos inicia uma investigação massiva sobre prática desleal de comércio da parte do Brasil. É isso mesmo. Vamos entender essa notícia, mas antes se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe este vídeo com todo mundo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, os Estados Unidos agora iniciaram uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. Num comunicado da USTR, que é o órgão americano de comércio, cita investigações em diversos setores. Eles vão fazer agora investigações em diversos setores, como comércio digital, que são as Big Techs, serviços de pagamento eletrônico e acesso ao mercado de etanol. Vamos dar uma olhada no que esse órgão americano está pretendendo. O escritório da USTR, que é o representante comercial dos Estados Unidos, anunciou que iniciou uma investigação sobre as práticas comerciais desleais do Brasil. Então, Donald Trump vai começar a esmiuçar todos os contratos de comércio que os Estados Unidos têm com o Brasil. Parabéns, Lula! Você conseguiu destruir anos de parceria comercial do Brasil com os Estados Unidos. A investigação previamente anunciada pelo presidente Donald Trump vai buscar determinar se os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e tarifas preferenciais, entre outros, são irracionais ou discriminatórios e também oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Nós temos uma série de contratos de comércio com os Estados Unidos. São contratos de cooperação. O Brasil é aliado dos Estados Unidos e não podem ter práticas desleais. Por exemplo, os Estados Unidos vendem madeira, mas o Brasil também vende madeira. Então, no acordo, eles têm que vender a madeira aproximadamente pelo mesmo preço. Acontece que aqui no Brasil tem o desmatamento ilegal, né? Então você pega essa madeira desmatada ilegalmente e vende mais barato. Isso é uma prática desleal. Você está passando a perna nos Estados Unidos, onde você combinou um preço. Então, o cliente dos Estados Unidos não vai continuar comprando com ele, vai comprar com o Brasil porque, afinal de contas, a madeira fica mais barata. Vamos ver aqui, ó. Comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Segundo o escritório do Brasil, dessa entidade de comércio no Brasil, pode prejudicar a competitividade de empresas norte-americanas que atuam nesses setores, por exemplo, retaliando contra elas por não censurarem discursos políticos ou restringindo sua capacidade de prestar serviços no Brasil. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil? Essas empresas estão sendo retaliadas porque elas não censuram simplesmente discursos políticos ou restringem sua capacidade de prestar serviços no país baseado nesses discursos, né, ou nesse posicionamento político. Então, a gente vê aí uma atuação grande do STF penalizando essas empresas de comércio digital ou serviços de pagamento, reduzindo a atuação delas aqui no Brasil simplesmente pelos seus posicionamentos políticos. As empresas de pagamento eletrônico não querem mais vir aqui para o país porque o Brasil faz esse tipo de retaliação em cima dessas empresas, prejudicando o comércio digital. Tarifas injustas e preferenciais. Os Estados Unidos apontam que o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas a exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, levando os Estados Unidos a crer que prejudica as exportações americanas. O Brasil não está sendo leal com essas tarifas. Então, o Brasil chega para o parceiro, chega para o cliente que é americano também e fala, ó, vem cá, não compra dele não que eu faço uma taxa mais baixa. Isso também é prática ilegal. Fiscalização anticorrupção. O governo Trump também diz que o Brasil falha em fiscalizar medidas anticorrupção e de transparência, o que levanta preocupações em relação às normas relativas a combate ao suborno e à corrupção. Isso também é uma prática desleal, porque você finge que está praticando o mesmo preço, mas a empresa que está comprando de você fala assim, ó, compra de mim aqui
porque eu te dou um bem bolado, a gente faz um bem bolado aí, eu te dou uma grana. Isso é prática desleal, porque a empresa que também compra dos Estados Unidos vai querer comprar com o Brasil, porque se você der um faz-me rir, né, um pagamentinho a mais, um suborno a mais, você libera e baixa até alguns preços. Proteção da propriedade intelectual. Para os Estados Unidos, o Brasil nega a proteção da fiscalização adequada e eficaz dos direitos de propriedade intelectual, prejudicando os trabalhadores norte-americanos cujos meios de subsistência estão vinculados a setores impulsionados pela inovação e criatividade. Então, pessoal, os Estados Unidos alega que no caso da proteção de propriedade intelectual, o Brasil está negando a proteção e fiscalização adequada e eficaz dos direitos da propriedade intelectual. Temos uns exemplos aqui, como pirateamento de software e mídias digitais. O Brasil ainda circula um grande volume de softwares, filmes, músicas e jogos piratas, fiscalização insuficiente em feiras, sites e plataformas de comércio eletrônico que vendem produtos ilegais, falsificação de marcas e produtos. Um dos exemplos é a Disney, onde os Estados Unidos protegem essas marcas pela lei de propriedade intelectual, e aqui no Brasil o pessoal usa essas marcas indiscriminadamente, ganhando dinheiro e sem pedir permissão para a empresa que realmente criou essas marcas, né? Patentes farmacêuticas e genéricos, processos lentos e burocráticos do INPE, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que dificultam a concessão de patentes no Brasil. O Brasil já utilizou licenças compulsórias, como no caso do Efavirenz, que é um medicamento contra HIV e que os Estados Unidos enxergam como quebra de proteção, falta de clareza na proteção de dados de testes clínicos de novos medicamentos. Então, esse é o descaso que o Brasil faz para proteger a propriedade intelectual dos produtos americanos, né? Você vê o nível de detalhe que os Estados Unidos agora está entrando por conta do bandido de 9 dedos, aí do pudim de pinga que tá no governo. Então o Brasil faz o tempo todo esse tipo de coisa e não coíbe essas ações, o que os Estados Unidos acreditam que prejudica a empresa americana. Etanol. Os Estados Unidos afirmam que o Brasil abandonou a disposição de fornecer tratamento praticamente isento de impostos para etanol, e ele está dizendo que o próprio Brasil, que na época tinha combinado uma taxa bem baixinha ou uma taxa simbólica para o etanol, agora está cobrando uma tarifa mais alta para exportação de etanol. Desmatamento ilegal, é o que eu falei da madeira para vocês. Os Estados Unidos avaliam que o Brasil parece não estar conseguindo aplicar efetivamente as leis de regulamentação destinadas a impedir o desmatamento ilegal, prejudicando a competitividade dos produtores norte-americanos. A empresa que faz desmatamento ilegal acaba conseguindo vender a sua madeira mais barata, porque não paga imposto e, enfim, acaba pulando todos os trâmites tarifários e acaba vendendo com uma vantagem maior e passando a perna nos Estados Unidos. Sob a orientação do presidente Trump, estamos iniciando uma investigação nos termos da seção 301. A seção 301 é justamente a seção que investiga essas práticas que o Brasil vem fazendo contra os Estados Unidos. Essa lei, essa seção 301, foi estabelecida em 1974 e trata de um acordo entre Estados Unidos e Brasil, onde um não pode passar a perna no outro. Então, quando você for vender um produto, você tem que chegar para os Estados Unidos e falar, olha, eu vou vender esse produto a tal preço. Daí os Estados Unidos falam, beleza, mas a gente tem que praticar tais tarifas, não pode mudar muito esse preço, enfim. Essa lei 301 investiga esse tipo de prática que eu acabei de falar nessas sessões aqui de desmatamento, etanol, proteção de propriedade intelectual, fiscalização de corrupção, tarifas injustas e comércio digital que recentemente foi prejudicado também pelo Alexandre de Moraes, impondo tarifas e multas ao X, hoje o X, né, antes o Twitter, por não querer derrubar perfis daquela rede social. Então Alexandre de Moraes, eu sempre falo, acabou extorquindo o X, nesse caso, prejudicando empresas americanas e cidadãos que moram também lá nos Estados Unidos e dependem de monetização do canal dessas empresas. Enfim, esse é um novo
plano de ataque do Donald Trump. Portanto, essa é a nova estratégia de ataque do Donald Trump aqui para o Brasil. Verificar todos os acordos comerciais que o Lula conseguiu destruir. Nós temos firmado com os Estados Unidos dezenas, centenas de acordos comerciais firmados durante décadas aí. O Brasil era um parceiro, estou falando era, né, porque agora vai deixar de ser, eu não sei o que o Lula vai fazer. O Lula que é um anão diplomático e a gente não tem condição de competir com os Estados Unidos. Nem a China tem condição. A China está negociando com os Estados Unidos essas taxas. E o Brasil, que tem esses contratos de parceria há décadas, está passando a perna nos Estados Unidos em um monte de instâncias aqui, como eu acabei de falar, e o Lula não quer negociar e ainda quer dobrar a aposta. Uma nova sanção que chegou também é que os Estados Unidos vai praticar taxas de 100% se o Brasil continuar comprando óleo diesel da Rússia. A Rússia também, que não é mais parceira comercial dos Estados Unidos. Então, a gente está nesse impasse, o negócio tende a escalar e vai ficar muito pior. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.